os que de Cristo, onde em Cristo foram feitos meus irmãos. E agora sim, e agora sim, podemos dar as mãos, podemos dar as mãos, pois temos todos um, pois temos todos um, somente um só Senhor, um só Senhor. Eis o consolo que envolve a minha vida, meu Senhor Jesus, que foi morto, sim, naquela cruz, voltará, enfim, por isso eu canto glória, ao autor da minha fé, glória, ao autor da minha fé. Ó Pai, eu queria tanto ver com mais fé. Ó Pai, eu queria tanto ver o som do meu Senhor descer, vindo me encontrar. Eu posso até imaginar, a refulgente glória, do Senhor Jesus, transforma as brancas nuvens no mais puro azul, ante com fé onde nem sul nem norte existirá, onde nem sul nem norte existirá. Bem uma lágrima, e em meio a lágrimas, sorriso de alegria e de prazer, ver o que é nascendo agora, posso ver, contemplar, enfim, por isso eu canto glória. Da minha fé, glória, ao autor da minha fé. Graças a Deus, guarde o seminário, traga na semana que vem. Abra sua Bíblia, por favor, no livro do Apocalipse. Gostaria que você prestasse atenção. Existem pessoas que você começa a pregar, elas começam a dormir. Não é que a pregação é morta, é que não há, muitas das vezes, por parte delas, um empenho. Se elas estivessem assistindo um jogo de futebol na televisão ou alguma coisa, elas não iriam dormir, mas elas não se empenham. Ora, é muito importante que você preste atenção para você compreender e absorver no espírito, e isso é que faz com que a palavra de Deus produza fé. Apocalipse 3, a partir do versículo 14. Primeiro, olhe para mim, depois a gente vai ler, para você compreender. O livro do Apocalipse, e Apocalipse significa revelação.
O livro do Apocalipse tem uma importância muito grande. Tanto é que no início dele, o Espírito Santo, usando o apóstolo João, afirma que é bem-aventurado aquele que lê, aquele que ouve e que guarda as palavras desse livro. Tem uma bênção especial para quem lê, ouve e guarda as palavras do livro do Apocalipse. É um livro que fala da revelação do futuro. Ele foi escrito pelo apóstolo João. O apóstolo João, diferentemente dos demais apóstolos, porque muitos deles, por causa da perseguição, foram sendo mortos, né? Foram morrendo por causa da perseguição. Mas Deus preservou João, que foi exilado na ilha chamada Patmos, que era uma das prisões, naquela época, uma das piores prisões que havia. E João foi levado para aquela prisão na ilha de Patmos, e lá ele teve a revelação de tudo que está aqui escrito no livro do Apocalipse. Jesus se manifestava para ele e ia revelando tudo que está aqui no livro do Apocalipse. Esse livro do Apocalipse, de início, ele fala das 7 cartas que foram direcionadas ao anjo da igreja. O anjo aqui se refere ao pastor. As igrejas são simbolizadas pelos 7 candeeiros, e as estrelas também representam os pastores. E a Bíblia diz que Jesus se revela como aquele que anda no meio dos 7 candeeiros, como aquele que conhece a igreja, que conhece a vida da igreja, que conhece a igreja nos detalhes, que conhece tudo. E então, para cada igreja, e essas igrejas pela qual foram citadas no Apocalipse, todas elas estavam localizadas na região da Ásia, o que hoje a gente chama de Turquia Ocidental. A Turquia é um país, e nessa parte ocidental da Turquia, essas igrejas se localizavam naquele lugar. E por que foi escrito para aquelas igrejas? Porque aquelas igrejas, elas possuíam várias congregações, e é como se essa escolha de 7, o 7 no Apocalipse, representa perfeição ou totalidade. Então, quando se fala 7 igrejas, é como se Jesus estivesse dizendo: eu estou falando com a totalidade da igreja, eu estou falando com todas as igrejas ao mesmo tempo. Então, por isso 7 igrejas, e algumas apresentaram algumas virtudes, foram elogiadas por algum motivo, mas todas elas receberam repreensões. Cada igreja, cada carta direcionada para cada igreja, faz com que cada um de nós estejamos enquadrados numa dessas igrejas. Ou seja, tanto a igreja no sentido do ministério, como individualmente falando, a vida de cada cristão está enquadrada numa dessas 7 cartas direcionadas à igreja. Ou seja, não há nenhum cristão que possa dizer: eu não me enquadro em nenhuma condição espiritual citado nessas 7 cartas direcionadas à igreja. Não, todos nós, todas as igrejas, no sentido de denominação, como também todos nós, individualmente falando como cristãos,
nós estamos enquadrados ali. Aquelas 7 cartas, elas são, na realidade, não apenas um retrato do que estava acontecendo com cada igreja, mas também com a condição espiritual de cada um. Então hoje, o Espírito Santo nos deu a direção para a gente falar da igreja de Laodiceia. Olhe para mim, a gente vai ler. Laodiceia, que foi a 7ª carta, ou a 7ª igreja citada nessas cartas do Apocalipse, ela é como um reflexo, infelizmente, da igreja de Jesus nesses dias. Ou seja, o que aconteceu com Laodiceia tem muito a ver com o que está acontecendo com as igrejas, não todas, mas de um modo geral, e que tem a ver com o que está acontecendo com muitos cristãos desses dias que nós vivemos. Jesus, quando se manifestou para Laodiceia, e você precisa entender isso, é importante entender isso, Jesus fez uma comparação do que havia naquela cidade para mostrar o que estava acontecendo espiritualmente com a igreja. Por quê? Porque infelizmente a igreja de Laodiceia, ela praticamente copiou, ela se espelhou no que havia naquela cidade. Espiritualmente falando, é como se ela tivesse se espelhado na cidade. O que acontece é que a igreja, olhe para mim, a igreja, ela tem que ser copiada pelo mundo. Ela tem que ser copiada pelo mundo. Não é a igreja copiar o mundo. Você é cristão, eu sou cristão. O que tem que acontecer é que as pessoas incrédulas têm que querer se espelhar em você. Não é você se espelhar no mundo. A mulher cristã, as mulheres incrédulas deveriam olhar para uma mulher cristã e deveria dizer: eu quero ser como ela, eu quero viver como ela, eu quero agir como ela, eu quero me proceder como ela. Não é o contrário, como muito acontece. Mulheres cristãs querem se espelhar nas mulheres incrédulas. Então as mulheres incrédulas agora elas andam praticamente nuas por aí. Aí a mulher cristã, que se diz cristã, ela diz assim: eu vou me vestir como aquela mulher, porque agora no mundo está na moda usar uma calça assim, usar não sei o que assim, usar dessa forma, se vestir dessa forma. Então muitas das vezes acontece o contrário. Mulheres que se dizem cristãs, ao invés de se proceder decentemente, se vestir de uma maneira organizada, elegante, decente, às vezes acontece o contrário. Você vê mulheres que se dizem de Deus, mas elas estão se vestindo e copiando as mulheres incrédulas. Então as mulheres incrédulas agora estão usando uma calça rasgada aqui, rasgada ali, para mostrar as coxas, para mostrar isso e aquilo. Aí a mulher cristã, que se diz cristã, ela quer se vestir como aquelas mulheres. Ora, não é nada disso, é o contrário. A pessoa vem à igreja, o homem vem à igreja para se libertar do vício, da bebida, do mundo. Ele tem que vir à igreja para se libertar dos seus vícios. Não é fazer como acontece muitas das vezes. Igrejas dizem para os seus membros: podem beber. E existem homens cristãos que passam a beber cerveja, passam a fazer uso de bebida alcoólica, igual os incrédulos. Porque agora está fazendo assim lá fora, eu vou fazer também. Não é assim, é o contrário. O que tem que acontecer é que o mundo tem que olhar para a igreja e querer se espelhar na igreja. Os incrédulos têm que querer olhar, têm que olhar para o cristão
e tem que dizer: pô, eu quero ser como ele. Aquele homem corrupto, enganador, trapaceiro, infiel à sua mulher, ele tem que olhar para um homem cristão e dizer: eu quero ser como esse homem. É um homem de caráter, um homem fiel, marido de uma só esposa, é um homem de Deus. É o incrédulo que tem que olhar para o cristão e querer ser como o cristão. O que está acontecendo hoje é o contrário, muito contrário. Muitos cristãos que se dizem cristãos, eles querem copiar os incrédulos, eles querem copiar o mundo. Então, quando Jesus se direcionou para Laodiceia, ele fez uma comparação. Laodiceia era uma cidade muito rica, era muito rica, era o centro financeiro da Ásia. Em Laodiceia havia as indústrias têxtil mais importantes que havia, produzia os tecidos mais finos do mundo. Em Laodiceia havia uma escola de oftalmologia, onde se tinha uma espécie de medicamento que era como se fosse uma coisa milagrosa naquela época. Muita gente era beneficiado com problemas de vista, de visão, com o que havia lá em Laodiceia. Laodiceia recebia águas termais, muita gente ia para lá para se banhar nas águas aquecidas de Laodiceia e com objetivo terapêutico. Muito bem, essas eram as, vamos dizer, as 4 situações importantes daquela cidade. Aí Jesus agora se dirige à igreja. Vamos ler Apocalipse 3,14. Ao anjo, se direcionando ao pastor, ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Está se referindo a Jesus. Ele se manifesta aqui dizendo: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Versículo 15: conheço as tuas obras, que nem és frio e nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabe que tu és infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Amém? Olhe para mim, por favor. Então Jesus, olhe para mim. Jesus conhece todas as coisas. Ele conhece a vida da igreja. Ele sabe tudo o que acontece em cada igreja, tudo que nós fazemos no altar, fora do altar, depois da reunião, antes da reunião. Ele conhece toda a vida da igreja. Ele sabe o que se prega, o que se vive, a intenção do coração. Ele conhece todas as coisas em todas as igrejas, assim como ele conhece individualmente cada um. Ele sabe o que existe em cada um, o que pensamos, o que falamos, as nossas intenções, como é que vivemos, como é que nos procedemos, como somos. Ele conhece todas as coisas. E o que Jesus viu em Laodiceia? O que Jesus viu em Laodiceia era tão ruim, tão ruim, tão ruim. O que ele viu naquela igreja, o que ele viu naquele povo, o que ele viu naquela igreja no geral, era tão ruim, tão ruim, tão ruim, que não houve no Novo Testamento uma repreensão tão dura, a ponto dele dizer:
eu estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Você só vomita, o ser humano, o animal, só é possível vomitar aquilo que está dentro do organismo, dentro do corpo. Ninguém vomita o que está fora. Jesus disse: eu estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Por quê? Porque eles não eram nem quentes e não eram frios. Não eram frios nem quentes. Então você imagina a água. Uma água fria é fria. Uma água quente é quente. E a água morna? A água morna é uma espécie de mistura. É como se houvesse uma mistura da água fria com a água quente. Então é uma água morna. O que é, espiritualmente falando, uma pessoa fria? Uma pessoa incrédula, uma pessoa sem Deus, uma pessoa que está perdida, está no mundo, está nas trevas, não anda com Deus, não busca Deus, não está com Deus, não caminha com Deus. Jesus ficou tão indignado com a situação daquela igreja que ele chegou ao ponto de dizer: quem dera, ou quem dera se vocês fossem frios. Como quem diz: quem dera se vocês fossem frios, porque a pessoa incrédula, ela pode admitir: pô, eu estou perdido, eu não tenho Deus, eu não ando com Deus. Ela pode admitir: se eu morrer agora eu vou para o inferno mesmo, eu não tenho Deus. É o frio. Pelo menos ele pode admitir e reconhecer a sua condição espiritual. O que é o quente, espiritualmente falando? O quente não é o cristão desequilibrado, o cristão que está no culto e fica tremendo igual um louco, que fica pulando em cima dos bancos, que fica como se estivesse louco, porque tem pessoas que dizem: não, nós somos quentes. E às vezes você vê culto em algumas igrejas, parece um hospício, parece não um povo de Deus reunido para buscar a Deus com discernimento, com sabedoria, em espírito e verdade. Não, existem igrejas onde o culto parece um hospício. Parece que pegaram um monte de pessoas loucas com problemas mentais e colocaram ali, porque as pessoas gritam, as pessoas pulam, as pessoas sacodem, as pessoas tremem e a emoção toma conta. Isso não tem nada a ver com fervor. Jesus disse: vocês não são frios, vocês não são incrédulos, que estão em trevas totalmente, que podem reconhecer a condição espiritual morta de vocês. Não, vocês não são frios, mas vocês também não são quentes. Eu não vejo fervor em vocês. Não existe fervor, não existe sede, não existe uma disposição 100% do coração para me buscar, para estar comigo, para andar em comunhão comigo. Eu não vejo em vocês esse fervor. Aonde essa igreja estava? No meio disso. Ele não estava falando com pessoas incrédulas que estavam no mundo e que podiam reconhecer que estavam perdidos, mas ele também não estava diante de cristãos fervorosos, de cristãos que trazem dentro de si um fervor no coração para buscar a Deus, para andar com Deus, pelas coisas de Deus. Quem era o povo de Laodiceia? Era um povo morno. É uma misturazinha de uma coisa e uma misturazinha de outra. Era um povo morno. Era um povo que não trazia dentro de si um fervor. Esta é a pior condição para um cristão e para uma igreja. Não havia naquela igreja, Jesus não citou
que havia naquela igreja falsos mestres, não havia heresia. Jesus não falou de imoralidade, Jesus não falou de corrupção naquela igreja, mas ele falou de um povo que não trazia dentro de si um fervor, e por causa disso ele disse: eu estou a ponto de vomitar vocês para fora da minha boca. E explicou por quê. Por quê? Por que isso? Por que ele chegou ao ponto de dizer: eu estou a ponto de vomitar vocês, eu estou a ponto de expelir vocês do meu corpo? Por quê? Porque a pessoa morna espiritualmente, ela pensa assim, ó, versículo 17: porque no coração, a pessoa morna espiritualmente, o cristão morno, o cristão que não tem fervor, ele diz assim: eu estou rico e abastado. Jesus fez uma menção da riqueza financeira de Laodiceia, né? O que tinha na cidade, o que havia naquele lugar, muita riqueza material. Então Jesus faz essa comparação com o que havia na cidade, com aquilo que estava acontecendo espiritualmente dentro deles, porque eles diziam assim: eu estou rico e abastado, não preciso de coisa alguma. Aí ele diz: nem sabes que tu és infeliz? Você não tem felicidade, você é miserável. Miserável é um contraste com o que havia na cidade em relação ao que estava acontecendo espiritualmente, porque vocês não sabem que tu és infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Pobre, cego e nu. Ele fala do aspecto financeiro que havia na cidade e fala da miséria espiritual de Laodiceia. Ele fala da capacidade deles de produzir os melhores tecidos do mundo na época, e ele diz: vocês são nus. E ele fala: vocês são cegos, porque lá também havia uma condição de curar os olhos físicos como não havia em lugar nenhum no mundo, mas espiritualmente vocês são cegos. Ora, olhe para mim, por favor. Uma coisa é a pessoa incrédula, é o que se chama de espiritualmente frio, está morto espiritualmente. É aquela pessoa que diz: eu não tenho Deus. Quantas pessoas na família às vezes dizem assim: não, eu não tenho Deus, eu não busco Deus, eu sei que eu meus pecados mesmo, estou perdido mesmo. Tem gente que fala isso. É o frio. Ele pelo menos ele pode reconhecer a sua condição espiritual de alguém caído, alguém perdido, alguém condenado até agora, a não ser que se arrependa. A pessoa espiritualmente falando quente, o cristão quente significa o cristão que tem fervor. Quando existe fervor espiritualmente, ninguém precisa nos empurrar. Você tem prazer nas coisas de Deus, você vibra com as coisas de Deus, você tem sede pelas coisas de Deus, você se empenha pelas coisas de Deus. Você ora, mas você não ora de qualquer jeito. Você ora de todo o coração, você busca de todo o coração, você quer crescer, você quer servir, você quer produzir fruto, você quer agradar a Deus, você vive uma vida espiritual com fervor. Imagine uma água fervendo. Uma água fervendo, ela não fica lá como se estática, parada. Há um movimento nela, ela está fervendo. Uma água fria é uma água fria. Uma água morna é uma água morna. Espiritualmente falando, como é que muitos cristãos estão vivendo? Como os cristãos, como a igreja de Laodiceia. Vim, conheci Jesus, me batizei nas águas, sou dizimista, sou ofertante,
assisto às reuniões, vou ao culto, oro, canto, faz uma série de coisas, mas não há fervor no que faz. A vida cristã, a vida espiritual, a vida com Deus é uma vida sem fervor. Às vezes não há imoralidade, às vezes não há imoralidade, às vezes aquela pessoa procura viver uma vida direita, às vezes aquela pessoa não é uma pessoa corrompida, não é uma pessoa mentirosa, é uma pessoa que às vezes procura até fazer alguma coisa agradável a Deus no sentido da sua vida. Você olha, você fala, vive uma vida direita, mas e aí? É só isso? Falta fervor muitas das vezes dentro daquela pessoa. É um cristão que não tem fervor. Então, quando Jesus vê uma igreja, ou ele vê um cristão morno que não traz dentro de si um fervor espiritual, esta é a pior condição para um cristão, a ponto dele dizer: eu estou querendo vomitar vocês da minha boca, eu estou querendo expelir vocês do meu corpo. E infelizmente isso acontece com muitos cristãos e muitas igrejas. Ali Jesus está se dirigindo a toda a igreja de Laodiceia, toda a igreja. O que ele via naquela igreja era uma igreja absolutamente morna. Eles, não havia corrupção, não havia heresia, não havia falsos mestres, não havia imoralidade. Mas ele disse: o problema de vocês é esse, é que não existe fervor dentro de vocês, e eu estou a ponto de vomitar vocês da minha boca. Por quê? Quando é que tanto um ser humano como um animal tem ânsia de vômito? Alguma coisa no organismo não está sendo aceito pelo organismo. Normalmente, quando alguém vomita, alguma coisa que comeu não fez bem, alguma coisa aconteceu, está acontecendo, o organismo quer colocar aquilo para fora. Quando Jesus vê uma igreja no sentido da igreja, ou quando ele vê individualmente cristãos mornos que não trazem dentro de si fervor, a vontade dele é vomitá-los. Por quê? Porque a pessoa morna, na mente dela, no coração dela, ela pensa: eu estou muito bem, eu não preciso crescer espiritualmente, eu não preciso me humilhar mais diante de Deus, eu não preciso buscar mais, eu não preciso me empenhar mais, eu não preciso me voltar mais para Deus. O morno, espiritualmente falando, dentro dele ele pensa: eu estou rico, eu não preciso de nada, eu estou muito bem. E não é assim que muitas das vezes se vê cristãos se procedendo. Quantos cristãos eles se procedem como alguém que não estão, ou que não está precisando de mais nada. Não, já entreguei minha vida, me batizei, Deus já me abençoou em algumas coisas, eu venho no culto domingo, trago minha Bíblia, oro, cito reunião, entrego meu dízimo, dou a minha oferta, já estou cumprindo aí a minha parte, eu não preciso de coisa alguma. Aí você vai verificar o relacionamento daquela pessoa com Deus. Como é que aquela pessoa é na sua vida cristã? Como é que aquela pessoa é na sua vida com Deus? É morna, é morna. Você não pode dizer que ela é fria, porque ela não está no mundo. Mas você também não pode dizer que ela é quente, porque dentro dela não existe fervor. Ela está no meio, está no meio. Quem vive assim tem que tomar uma decisão.
Porque a água morna, ou vai haver um aquecimento nela, e ela vai passar a ferver, ou então a água morna, o que acontece com ela? Se não houver um aquecimento, o que acontece com a água morna? Ela esfria. Quem é morno tem que tomar uma decisão. Eu preciso me tornar um cristão fervoroso. Se eu não correr atrás, eu vou acabar esfriando. E aquela pessoa que um dia viveu como alguém que era frio, estava em trevas no mundo, ela pode muito bem voltar para aquela mesma vida. Existem pessoas que um dia estiveram na presença de Deus, que um dia receberam bênçãos de Deus, que um dia estiveram na presença de Deus, foram curados, foram libertos, foram abençoados. Hoje você olha para eles, eles estão bebendo novamente, eles estão bebendo, eles estão fumando, eles estão prostituindo, eles estão em trevas, eles estão endemoniados de novo. Aquela pessoa voltou para o mesmo estado inicial, esfriou. Então ninguém pode cair na besteira de pensar na condição que eu estou. Quem está morno não pode pensar assim, não, eu vou levando aí nessa mornidão. Eu sou um cristão, mas eu não tenho uma vida fervorosa com Deus, mas eu vou levando. Não, não dá para levar, porque a água, ou ela morna, ou ela vai ferver, ou ela vai esfriar. Não dá para se manter como morno por muito tempo, não dá. Quem é fervoroso tem que fazer por onde continuar fervoroso. Eu tenho que continuar crescendo na minha vida fervorosa com Deus. Quem está morno caminha para, ou vai tomar uma decisão, ou eu tenho que me tornar fervoroso, ou vai acabar esfriando espiritualmente. Jesus diz, versículo 18, ele dá um conselho. Ele disse: aconselho-te de mim que compres. Naquela cidade não se tinha tanta coisa de comércio, tanta coisa financeira, tanta coisa para vender. Jesus, ele não é um vendedor, não é um vendedor, mas ele faz uma comparação com aquela visão daquele lugar e diz para eles: eu aconselho que vocês comprem de mim o ouro refinado pelo fogo. Ou seja, eu aconselho que vocês consigam de mim, comprem de mim. Não é que ele é um vendedor, mas ele estava apenas querendo fazer uma comparação com aquela vida comercial tão forte que havia naquele lugar, e disse que vocês comprem de mim o ouro refinado pelo fogo. Condição espiritual, presença de Deus, a unção de Deus, comunhão com Deus, o poder espiritual da presença de Deus. Compres de mim o ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, tá certo? Porque olhe para mim, certamente que havia muitas pessoas, inclusive ricas, naquele lugar, naquela igreja. Muitas pessoas, mas espiritualmente elas estavam numa miséria total, dentro da igreja, mas numa miséria total. Então eu aconselho que de mim vocês comprem o ouro refinado pelo fogo para vocês se enriquecerem. Não era enriquecer financeiramente, era enriquecer espiritualmente. A riqueza verdadeira, a riqueza maior, a riqueza principal é essa. Você não vai comprar com dinheiro, com seu diploma, com a sua posição, a presença de Deus. Você não vai comprar a unção de Deus, você não vai comprar comunhão com Deus, você não vai comprar com condições financeiras, poder aquisitivo ou posição, esse tipo de coisa. Isso é conquistado pela busca, pela obediência, pelo empenho, pelo fervor. Jesus depois diz: e vestiduras brancas
para te vestires. Não havia tantas indústrias produzindo a seda, o linho, os tecidos mais finos naquele lugar. Jesus compara e mostra para eles, na verdade, espiritualmente vocês estão nus. Espiritualmente vocês estão nus. Vocês podem estar por fora vestidos com a melhor roupa, mas espiritualmente vocês estão nus. Então eu aconselho que vocês consigam vestiduras brancas para te enriqueceres, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, porque espiritualmente estavam nus, eles estavam miseráveis, eles estavam espiritualmente nus. Depois ele disse: e colírio para os olhos, para que vejas. Não havia em Laodiceia uma escola de oftalmologia respeitada no mundo inteiro, que resolvia tantos problemas de visão, da visão física? Sim, havia, mas espiritualmente vocês estão cegos. Eu aconselho que vocês comprem colírio para ungir os olhos. Não é o colírio da medicina no sentido físico, literal da palavra, que pinga nos olhos. Não, é a visão espiritual, é a visão das coisas espirituais, porque vocês estão cegos. Era uma igreja onde não havia heresia, falsos mestres, falsos apóstolos, não havia imoralidade, mas havia um povo sem fervor, um povo que pensava: nós já estamos muito bem, nós não precisamos de coisa alguma. Jesus disse, para a gente terminar, versículo 19: eu repreendo e disciplino a quantos amo. Amém? Olhe para mim, eu repreendo e disciplino a quantos amo. Deus, pelo fato dele amar, ele repreende e disciplina. Está indo por um lugar, ele repreende e disciplina, diz: não é por aí, é por aqui. Claro, nós temos que tomar a decisão de seguir ou não o que ele está dizendo. Quando a gente ama, a gente repreende e disciplina. Isso também tem tudo a ver com a vida humana, isso tem tudo a ver com filhos. Os pais que não repreendem, não disciplinam os seus filhos, estão dando uma ideia de que não ama, e estão tratando o filho não como filho, mas como bastardo, porque o pai que ama o filho, ele repreende e disciplina. Quando os filhos são criados, mas não tem nenhuma repreensão, nenhuma disciplina, é sinal de que aqueles pais que dizem: eu amo tanto meu filho, eu amo tanto que eu deixo eles fazerem o que eles querem. Tudo isso é besteira. A demonstração de que ama faz com que a gente repreenda e disciplina. Jesus estava fazendo a mesma coisa com a igreja. Repreender e disciplinar não é espancar, não é oprimir. Entenda bem, repreender e disciplinar, se tratando de filho de pessoas, não é espancar, não é oprimir, não é causar uma tortura psicológica, não é nada disso. Você ama o seu filho? Eu amo. Então, se você ama, você repreende e disciplina. Se você não ama, você deixa correr solto. E essa é uma grande verdade. Aqueles pais que dizem: eu amo tanto que eu deixo meu filhinho, minha filhinha fazer tudo o que quer. Eu fico feliz em deixar fazer tudo o que quer. No fundo, eles não amam coisa nenhuma. Porque quando ama, repreende e disciplina. Deus faz a mesma coisa. Quando há uma repreensão e Deus procura disciplinar, é sinal de que Ele ama. Na hora que Ele não repreende mais e não disciplina mais, acabou. Na hora que vem a igreja, seja na igreja ou não, se Deus não está trabalhando para repreender e disciplinar, é sinal de que Ele não ama. O pastor da igreja, que não procura, através da palavra de Deus, repreender e disciplinar o seu povo, é sinal de que ele não ama. Aqueles pastores que
prega tudo para agradar todo mundo está cheio do Espírito Santo, todo mundo aqui está cheio de Deus, todo mundo é cheio do Espírito Santo, aleluia, todos nós aqui já estamos na porta do céu, e não repreende disciplina, esses pastores não amam coisa nenhuma, porque quem ama repreende disciplina, e Deus acima de tudo faz isso com os seus. Então ele disse para Laodiceia: eu repreendo e disciplino a quantos amo, sê pois zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e faz o quê? E bato. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Amém? Olhe para mim, por favor. Jesus é Senhor, mas ele estava como que dizendo: eu estou fora dessa igreja, eu estou lá do lado de fora, eu estou do lado de fora, eu bato, eis que eu estou à porta e bato. Eu estou querendo entrar aí, eu estou querendo fazer parte dessa igreja, mas ele estava lá fora. Assim também acontece individualmente falando. Existem igrejas que às vezes elas têm milhares de pessoas, um coral muito bonito, muita coisa, quem olha assim fala assim: pô, Deus está lá dentro. Às vezes Deus não está lá, às vezes a presença de Deus não está lá. Existem igrejas que às vezes tem pouquinha gente, é um lugar simples, quem olha assim fala assim: acho que Deus não está ali, e Deus está lá, porque não depende de tamanho, não depende de aparência, não depende de quantidade de pessoas, não depende de nada disso. Jesus estava se manifestando para eles como quem diz: oh, eu estou aqui na porta, eu estou batendo, quer dizer, alguém que está lá fora, eu estou fora. Primeiro ele se dirige a Laodiceia como quem diz assim: eu estou querendo entrar aí, eu estou querendo estar no meio de vocês, eu estou querendo ter comunhão com vocês. Mas eles precisavam abrir a porta, abrir o coração, se arrepender. Individualmente falando, isso acontece também. Às vezes há cristãos em que Jesus de fato está vivendo dentro deles numa verdadeira comunhão, porque eles são fervorosos. Existem cristãos que na realidade a presença de Deus não está fazendo parte da vida deles. Jesus disse: eis que eu estou à porta e bato. Ele estava na porta, mas além de estar na porta, ele estava batendo, ele estava chamando. Às vezes Deus precisa bater e Deus precisa chamar. Às vezes Deus permite situações na vida das pessoas para ver se elas, acordam. Existem pessoas às vezes na igreja, elas são mornas, elas ouvem, ficam divididas entre Deus e o mundo. Às vezes elas estão escutando a palavra de Deus, mas elas, dentro delas, pensam assim: não, eu não preciso de nada disso. A palavra de Deus entra no ouvido, vai para o outro, sai pelo outro. Elas ficam ali às vezes um tempo, não abrem o coração, não se humilham. Às vezes Deus tem que permitir alguma coisa muito forte na vida delas. É como se ele estivesse batendo. Então não espera ele bater não, hein? Não espera ele bater para acordar. Eis que estou à porta e bato. Então uma coisa é bater, outra coisa é chamar. Então às vezes cristãos vão levando a vida deles com Deus com toda a mornidão. É como vir e cumprir uma obrigação e ficar doido que acabe o culto para ir embora, porque só queriam cumprir uma obrigação. Às vezes o Espírito Santo tenta falar daqui, de lá, é uma mensagem daqui, de lá, não está acontecendo nada. Eles estão, parece que adormecidos, toca, não sente nada. Às vezes Deus tem que bater, permitir alguma coisa muito forte na vida deles, para ver se eles, eu tenho que acordar. Jesus disse: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. É o coração. Ele estava querendo dizer: eu estou querendo entrar nessa igreja, mas vocês têm sido mornos, eu estou a ponto de vomitar vocês. Estou querendo entrar nessa igreja, mas individualmente.
ele queria fazer parte da vida daqueles cristãos. Eles tinham que fazer o quê? Eu vou me humilhar, eu vou abrir o coração, eu tenho que reconhecer que eu tenho sido morno, a minha vida com Deus não tem nenhum fervor, é uma coisa morna, não há fervor. Eu tenho que rasgar o meu coração, me humilhar e reconhecer que eu preciso crescer, preciso me levantar, preciso mudar a minha vida com Deus. Se você abre, se aquela pessoa abre o coração, Jesus entra, a comunhão com Ele se torna uma realidade. Depois ele disse, versículo 21, ao vencedor, quem vencer, quem conquistar a vida eterna, ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como eu também venci e me sentei com meu Pai no meu trono, no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Entenderam, sim ou não? Sim ou não? Nós vamos fazer uma oração. Nem a igreja e nem o cristão fervoroso significa aquela igreja de loucura. Vamos hoje buscar a Deus agora. Os malucos começam a pular. Os malucos começam a pular, começam a subir em banco. O pastor também começa a pular, a subir. Essa é uma igreja fervorosa. Não tem nada de fervor. Ali tem muita emoção, muito desequilíbrio. E muitas das vezes os demônios entram. Nada a ver. Às vezes você vê cristãos que são desequilibrados, você pensa que eles são fervorosos. Não quer dizer nada. Nós temos que entender que fervor não significa desequilíbrio nem loucura. Nada a ver. Agora, uma coisa é certa: quem está morno, eu estou vivendo uma vida cristã morna, espiritualmente eu estou morno. Precisa tomar uma decisão, reconhecer a sua condição, abrir o coração, lutar. O que eu tenho que fazer para viver uma vida fervorosa com Deus? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que orar mais, eu tenho que me humilhar mais, eu tenho que buscar mais a Deus, eu tenho que abrir mais o meu coração, eu tenho que me quebrantar mais. O que eu tenho que fazer? Porque quem é morno permanece morno, caminha para perder a salvação, caminha para esfriar e voltar por uma vida de trevas. E não é isso que Deus quer. Deus quer que haja um fervor dentro de nós. Amém? Entenderam, sim ou não? Vamos falar com Deus. Fiquem de pé, vamos orar, vamos buscar a presença dEle, em nome de Jesus. Feche os olhos. Mais de ti, Mais de ti, mais de ti, quero mais de ti, quero mais de ti, mais de ti, mais de ti, mais de ti. mais de ti. Eu quero mais de ti, Quero mais de ti, mais do teu amor, mais do teu amor, mais do teu favor, mais do teu favor, mais da tua presença, mais da tua graça. graças. Eu quero mais de ti, mais de ti. Cante para Ele. Mais de ti, Mais de ti, mais de ti, eu quero mais de ti, mais de ti, mais de ti, mais de ti. eu quero mais de ti, mais do teu amor,
teu favor, mais do mais da tua graça, mais da tua graça. eu quero mais do Eu quero mais de ti, mais do teu amor, cante, mais do teu amor, mais do teu favor, mais do teu favor, mais da tua graça, mais da tua graça. eu quero mais de ti. Eu quero mais de ti. Ah, Senhor, Senhor Jesus, tu morreste por nós, morreste por aquele povo de Laodiceia, mas eles conseguiram desagradá-lo tanto por causa da mornidão espiritual, que o Senhor chegou ao ponto de dizer: eu estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Como quem diz, eu estou quase expelindo vocês do meu corpo. Porque eles no coração e na mente diziam: eu estou rico e abastado, eu não preciso de coisa alguma. E o Senhor disse: nem sabes que tu és pobre, cego, nu e miserável? Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para os teus ungires os teus olhos, a fim de que vejas. Porque espiritualmente aquela igreja estava na miséria, na pobreza, nua espiritualmente e cega. Eles estavam na miséria espiritual, nus espiritualmente, sem nenhuma visão espiritual. Mas lá no coração eles diziam: eu não preciso de coisa alguma. Ah, Espírito Santo, fale com aqueles que querem te ouvir, Senhor. Uma pessoa espiritualmente falando fria está no mundo em trevas caída e tem condições de reconhecer a sua condição de decadência espiritual. Um cristão fervoroso, uma pessoa quente espiritualmente, ela tem prazer na tua presença. A cada dia mais ela quer a tua presença, mas ela quer te agradar, mas ela quer fazer a tua vontade, ela quer te servir. Tudo o que ela faz, o que ela vive na vida cristã é com fervor. Esta é a condição que o Senhor deseja encontrar cada um. Esta é a condição
o Senhor deseja ver em cada um. Tu disseste: aconselho-te que de mim compres ouro refinado. Arrepende-te. E nós, Senhor, oramos neste momento e pedimos para que o Espírito Santo ilumine cada pessoa que está aqui e aqueles que se encontram mornos na fé, aqueles que não estão, Senhor, lá no mundo, vivendo uma vida no mundo, mas que estão aqui e que também não são fervorosos. Fale com eles para que se arrependam, para que abram o coração e tomem uma decisão de não aceitar mais esta mornidão e decidam lutar para se tornarem fervorosos em suas vidas, a fim de que não caminhem para o esfriamento, e até antes disto, de voltarem completamente para o mundo, sejam expelidos do teu corpo, sejam vomitados para fora. Faça a sua oração a Deus. Se você não tem sido fervoroso, fervorosa na sua vida com Deus, o Espírito Santo diz: arrepende-te, compres de mim, disse Jesus, o ouro refinado pelo fogo. São coisas que não compramos com dinheiro, não compramos as riquezas espirituais com dinheiro, com poder aquisitivo. Alcançamos por um coração aberto, obediente, decidido, que busca. E Ele vem e nos concede essas riquezas. Oh, nós te glorificamos, engrandecemos o teu nome, exaltamos o teu nome, Senhor. Glorificado seja o teu nome. Adore a Deus, adore ao Senhor Jesus de coração, de toda a alma, de todo o seu entendimento. Ele diz: eu repreendo e disciplino a quem amo. Se você está sendo repreendido por Ele, é porque Ele lhe ama e deseja entrar e ceiar com você. A vontade dele não é estar fora da igreja, nem fora do coração de ninguém. O desejo dele é entrar e ceiar. O desejo dele é que venhamos permitir que haja uma comunhão verdadeira entre ele e nós e ele. Ele estava fora da igreja de Laodiceia. Sua presença não estava ali.
como tanto acontece em nossos dias. Tantos e tantos lugares abertos, muita emoção, muito show, às vezes muita gente, muita beleza, muita fama, mas a presença de Deus não está ali. Era assim com Laodiceia. Ele disse: eis que estou à porta e bato. Como alguém que diz: eu estou querendo entrar, mas vocês precisam abrir o coração e permitir que eu entre. Ó Espírito Santo, abençoe, fale aos corações. Desperta, Senhor, aqueles que estão vivendo numa mornidão espiritual, que entraram aqui hoje pensando: eu não preciso de nada, eu estou muito bem, eu já entreguei minha vida, eu já tenho vindo, eu já conheço, eu já sei, e que muitas das vezes estão mornos. Que haja um arrependimento profundo e os corações sejam abertos. Ó, nós te glorificamos, mas exaltamos o teu nome. Digno é o Senhor de toda honra, de todo louvor, de toda glória, de toda exaltação. Oh, digno é Jesus. Cante: digno de louvor, digno de louvor, adoração e poder, digno. Levante as mãos, adore. Digno, ó digno, aleluia. Jesus, adoro, digno de louvor, digno de louvor, adoração e poder. O grande amor do Senhor nunca cessa, suas misericórdias não chegam ao fim, se renovam todo dia, cada manhã, a cada fiel e grande és tu, fiel e grande és tu, Senhor, Senhor. fiel e grande és tu, Senhor, Senhor. se renovam todo dia, Se renova todo dia, a cada manhã, a cada manhã, fiel e grande fiel e grande és tu,